Sabe, essa busca por um norte, por uma direção na vida, é algo que todo mundo sente, né? É quase que uma necessidade humana. A gente busca um mapa, um caminho para seguir. Mas como é que se encontra esse caminho? E o que, no fim das contas, guia nossas escolhas? Essa é a grande questão que vai nortear na nossa conversa aqui. O que lá no fundo está guiando as decisões que tomamos? Para investigar isso, a gente vai mergulhar num diálogo fascinante que acontece entre 4 textos muito antigos. É impressionante como, juntos, eles criam uma conversa que parece não ter idade, sabe? Uma conversa sobre ambição, sobre sabedoria e sobre as consequências de cada caminho. Bom, vamos começar. A nossa primeira parada vai ser em 2 histórias do livro de Gênesis que, olha, apresentam 2 jeitos de viver completamente opostos. A cena que o texto pinta no começo é de uma unidade total. Imagina só, a humanidade inteira falando a mesmíssima língua, toda reunida num lugar só e com um objetivo em comum, um projeto gigantesco. Construir uma cidade com uma torre que chegasse até os céus. E aqui, olha, tá o pulo do gato. A motivação é dita com todas as letras. O objetivo não era honrar algo maior que eles, mas, como o próprio texto diz, era fazer um nome para nós mesmos. Ou seja, um projeto de autoglorificação, de autopromoção para garantir que não fossem espalhados pela terra. Só que o resultado foi exatamente o contrário do que eles planejavam. O projeto que era para garantir a fama e a união acabou levando à confusão, à perda daquela língua comum e, por uma grande ironia, ao espalhamento por todo o mundo. Logo em seguida, o texto apresenta um contraste, nossa, é marcante. De um lado, o caminho de Babel, uma ambição que vem de dentro, do próprio umbigo e que resulta em fragmentação. Do outro, o caminho de Abrão, que não parte de uma ideia dele, mas de uma resposta a um chamado externo, um chamado para o desconhecido e que resulta na fundação de um povo. Então, um ponto central aqui é esse. Logo de cara, já temos 2 modelos. Um caminho de construção que vem de dentro para fora, baseado na própria força, no próprio nome, e um outro caminho de resposta, de movimento em direção a algo que foi prometido por uma voz que veio de fora. E essa tensão entre a ambição própria e a resposta a um chamado nos leva a mais fundo. A conversa agora sai do campo da ação externa e vai para a condição interna, aquilo que vem antes da ação. Pois é, o foco muda, sai das grandes construções e vai para a postura do coração. Os livros de Provérbios e Salmos nos convidam a dar uma olhada para dentro, para a maneira como a gente busca ou simplesmente ignora a orientação. Aqui em Provérbios é bem forte. A sabedoria é como se fosse uma pessoa que chama, que oferece um caminho, mas é ignorada. E a consequência que o texto descreve é dura. Quando o problema aperta, essa mesma sabedoria que foi rejeitada simplesmente não vai estar mais disponível. O que o texto está descrevendo é um caminho de autossuficiência que, no fim das contas, leva à solidão. A recusa em ouvir o conselho quando ele é oferecido resulta em silêncio bem na hora em que a ajuda é mais necessária. Agora, em total contraste, o Salmo 5 mostra a postura oposta. Não é de recusa, mas de dependência total, de uma busca ativa por direção. É um pedido claro, direto. Guia-me, acerta o meu caminho, mostra para onde eu devo ir. Então a gente vê aqui uma bifurcação bem clara, né? De um lado, rejeitar o conselho, que leva a um caminho de isolamento. Do outro, aceitar o conselho, buscá-lo, o que leva a um caminho com direção. São 2 estados internos que geram resultados externos completamente diferentes. Então a questão aqui não é só sobre aquelas grandes decisões que viram a vida de cabeça para baixo. É sobre uma orientação constante, uma postura do dia a dia, de estar aberto ou fechado para a sabedoria, para a direção. E essa viagem para dentro de si nos leva ao nosso último ponto de análise, que traz talvez a ideia mais radical de todas, a do modelo interno. Lá no Sermão do Monte, que a gente encontra no Evangelho de Mateus, o foco muda de um jeito drástico. A questão não é mais só evitar fazer a coisa errada, mas examinar de onde essas ações nascem, o caráter, o coração, a fonte de tudo. A lógica é apresentada quase que em 3 passos. Primeiro, vem o mandamento externo, conhecido, não matarás. Ok. Depois, vem o princípio mais fundo, a raiz do assassinato, que é a raiva no coração, que é o problema de verdade. E, por fim, a ação que se exige não é de punição, mas é proativa. Vai lá e se reconcilia.
Então, a ficha que cai é essa. A verdadeira retidão, segundo esse modelo, não tem a ver com um comportamento externo perfeito. Tem a ver com a transformação do caráter interno. A direção certa não vem de seguir uma lista de regras, mas de um coração que foi transformado. Tá, e aí? Como é que todas essas vozes se conectam? Como essa conversa, que atravessa tantos séculos, ainda faz sentido hoje? Essa linha do tempo ajuda a gente a resumir a jornada. Começamos com a ambição coletiva, lá em Babel, passamos para a resposta a um chamado externo, com Abrão, depois mergulhamos na escolha interna, com Salmos e Provérbios, e chegamos no ápice com esse modelo ético focado no caráter, em Mateus. O caminho que esses textos desenham é muito claro, né? A gente sai de um foco em grandes projetos externos para uma atenção profunda ao estado do coração. A busca por direção se torna cada vez mais uma busca interior. Quando a gente olha para eles em conjunto, esses textos criam um diálogo poderoso sobre o que significa encontrar um caminho com propósito. Uma conversa que equilibra a vida em comunidade com a jornada de cada um. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão mesmo. Se essa análise toda nos mostra que as ações são, na verdade, só a pontinha do iceberg, que elas são fruto de um estado interior, onde é que a nossa atenção deveria estar focada de verdade? Onde é que a busca por uma direção realmente começa?